Não compensa financiar um imóvel e colocar ele para alugar, exceto se você souber exatamente o que está fazendo. Então seja bem-vindo, eu sou o Thierry e nesse vídeo eu vou falar sobre uma dúvida comum. Vale a pena financiar um imóvel pensando em colocá-lo para aluguel? Eu recebi essa dúvida de um seguidor e a resposta não é tão simples, tanto para falar sim ou para falar não. A verdade é que tudo depende da forma de como você vai estruturar esse investimento. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E me acompanhe também no Instagram, tá? Eu vou deixar ele aparecendo aqui em algum lugar dessa tela. Bom, a gente sabe que o sonho da maioria dos brasileiros é conquistar sua casa própria. Mas depois de conquistar isso, o passo seguinte para muita gente é buscar uma independência financeira. E aí que entra a ideia de comprar imóveis para alugar. Afinal, ninguém quer depender só da aposentadoria do governo no futuro. Então ter um imóvel gerando uma renda passiva todo mês me parece ser a solução ideal. E sim, muita gente defende essa estratégia. Quem não conhece um tio ou um avô que vive de aluguel? Só que ao mesmo tempo existe uma galera aí nas redes sociais que bate pesado contra esse modelo, dizendo que é melhor morar de aluguel e investir o dinheiro. Eles dizem que financiar um imóvel para alugar é um mau negócio, por causa dos juros e da baixa rentabilidade, e isso acaba deixando muita gente confusa. Mas hoje nós vamos colocar os pingos nos is. Financiar um imóvel para alugar não vale a pena quando você compra no valor cheio, com uma taxa alta, longo prazo e sem desconto. Nesse cenário, realmente o aluguel muitas vezes não cobre nem o valor do financiamento. Agora, quando você compra abaixo do valor de mercado, como no caso dos leilões ou da venda direta, a matemática muda completamente. Com o valor do imóvel reduzido em 40% ou 50%, você já entra com margem de lucro na compra. Mesmo que o aluguel não cubra 100% da parcela, você já está adquirindo um ativo valorizado, com potencial de crescimento, e que lá na frente pode ser vendido com lucro ou usado para novos investimentos. Então você sempre começa ganhando. Além disso, o imóvel é um patrimônio real, tangível, tem escritura, tem matrícula, você tem controle total, diferente de ativos mais voláteis que exigem acompanhamento constante e te trazem mais risco. E tem outro ponto fundamental aqui para mim: você entende de imóvel. Talvez você não entenda de ações, criptos ou fundos imobiliários. Mas você sabe quanto custa o aluguel no seu bairro, quanto vale um imóvel na sua cidade. Isso torna a gestão muito mais fácil e segura. Eu conheço pessoas que construíram tranquilidade financeira justamente assim, comprando imóveis ao longo dos anos, alugando, reinvestindo. Então ali, gente comum que usou o financiamento como ferramenta para multiplicar patrimônio com consistência. E hoje vive disso. Tem gente que recebe mais do aluguel do que recebe da aposentadoria. Agora, claro que não é só comprar por comprar. Se você vai financiar, você precisa fazer as contas com frieza. Precisa analisar. O imóvel está com algum desconto? O aluguel vai cobrir parte ou toda a parcela? Qual o custo final com juros? Documentação, manutenção, esse imóvel tem liquidez, tem procura nessa região? Então, se a resposta for positiva, aí sim, pode ser um excelente negócio, especialmente se o seu objetivo for formar patrimônio e renda no longo prazo. Financiamento, quando usado com inteligência, não é uma dívida ruim, ela é uma dívida de alavancagem, é uma forma de usar o dinheiro do banco para comprar um bem que vai se pagar com o tempo e ainda vai te deixar mais rico no processo. Mas tem que ter estratégia. Então, respondendo a pergunta, vale a pena financiar um imóvel para alugar? Não vale se você for pagar o valor cheio e esperar um milagre do aluguel. Mas vale muito se você comprar esse imóvel com desconto, principalmente com os leilões de imóveis, que é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Ou seja, analisar bem o negócio e usar o financiamento como uma ferramenta e não como peso. Se você está entrando nesse mercado, foque primeiro em aprender a comprar certo, porque quem compra bem já lucra na entrada. Afinal, tudo precisa de um teto, todo comércio precisa de um espaço físico para funcionar, e até mesmo o alimento que a gente consome vem de um imóvel, seja uma fazenda, um galpão ou um ponto de venda. Por isso eu gosto tanto desse mercado, ele é necessário, ele é real, e mais do que isso, ele é escasso. Terra não se fabrica. Mesmo com a verticalização dos grandes centros, com prédios cada vez mais altos, o espaço físico continua o mesmo. Não dá para inventar terreno onde não existe. E como a população continua crescendo e o solo útil é limitado, imóveis se tornam cada vez mais valiosos. E é essa escassez que dá força a esse tipo de investimento. Dito isso, vamos voltar à pergunta: vale a pena financiar um imóvel para alugar? E a minha segunda contextualização aqui é que no Brasil existe um fator que dificulta muito essa estratégia, que são os juros do financiamento.
Diferente de outros países como os Estados Unidos, onde essa tática é muito usada e até pessoas comuns se tornam milionárias com imóveis alugados e financiados, aqui a realidade é bem diferente. Lá fora, por causa dos juros extremamente baixos, a parcela do financiamento costuma ser menor do que o valor do aluguel. Isso significa que com o dinheiro do inquilino, o investidor paga o financiamento, acumula o patrimônio e ainda sobra um troco para ele no final do mês. Já por aqui, essa conta quase nunca fecha. Os juros são mais altos, o valor da entrada costuma ser elevado e a parcela mensal acaba ficando maior do que o valor do imóvel pode render de aluguel. Para te dar um exemplo prático, o imóvel residencial costuma render em média de 0,5 ao mês de um aluguel. Ou seja, um imóvel de 1 milhão tende a ser alugado por volta de 5 mil, um imóvel de 100 mil por volta de 500 reais. Só que se você financiar esse imóvel, a parcela quase sempre vai ultrapassar esse valor. E como resultado, você teria que tirar dinheiro do bolso todo mês para cobrir a diferença entre o que você recebe de aluguel e o que você paga de financiamento. Isso compromete seu fluxo de caixa, pressiona sua reserva financeira e torna o investimento insustentável ali no longo prazo. Então financiar o imóvel para alugar não vale a pena na maioria dos casos, a menos que exista um ponto de virada. E ele existe. A estratégia só se torna viável quando a parcela do financiamento for menor do que o valor do aluguel. Mas como que isso é possível? E, na verdade é muito simples, comprando um imóvel muito abaixo do valor de mercado. Quando você consegue um desconto a partir de 35% ou 40%, a conta muda completamente. O valor financiado é menor, a parcela fica mais leve e o aluguel pode cobrir ou até superar o valor que você paga por mês. Mas onde encontrar esses imóveis com esse nível de desconto? E a resposta está nos leilões e nas oportunidades oferecidas pelos próprios bancos. Um bom exemplo são os imóveis da venda direta da Caixa Econômica Federal. São imóveis que já foram retomados pelo banco e colocados à venda com grande deságio. Alguns estão abertos, outros fechados, mas a lógica é a mesma. O banco quer vender e por isso oferece preços bem abaixo da média do mercado. E para você conhecer melhor essas oportunidades nos leilões, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. E por lá, através da minha consultoria, eu posso te ajudar a encontrar essas oportunidades no mercado de leilão. Então, no leilão, essas são as oportunidades reais, onde a matemática fecha. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo.